Tudo bem, pessoal? Sejam muito bem-vindos ao nosso curso Conhecimento e Inteligência. Nesta aula de hoje, iremos tratar do tema da cultura. O que de fato é, então, cultura? Esse tema, esse assunto tão complexo e muito falado nos dias de hoje. Pretendo aqui esclarecer muito sobre esse tema, então, que é a cultura. A cultura, ela pode ser vista sobre vários ângulos, sobre vários aspectos, e eu tratarei aqui o primeiro deles, que é a cultura enquanto nomos e Bahamut, ou seja, Leviatã versus Afises. O que significa isso? Percebam que tudo que nós criamos, tudo que o homem cria, tudo que o homem faz é considerado cultura, seja um artesanato, seja um instrumento musical, seja um livro, tudo isso pode ser encarado como cultura, ou seja, uma construção humana. Tudo aquilo que o homem faz está na escala do contexto humano, produzido pelas mãos humanas, produzido pela mente humana, produzido pela capacidade humana de criar, de se expressar. Então, a cultura ela pode ser entendida dessa maneira. Os gregos chamavam isso de nomos, ou seja, tudo aquilo que o homem cria, tudo aquilo que é criação humana, tudo aquilo que não está na natureza pronto e acabado e foi feito pelo homem, isso então é a cultura. Ou seja, isso é o nomos, isso é a criação, é aquilo que o homem dá nome, é aquilo que o homem traz à existência. Isso então pode ser considerado como cultura. E ao contrário da cultura, do nomos, existe a physis. Ou seja, o que é a physis? A physis é a própria natureza. A physis é o mundo. A physis são as coisas. A physis são os fenômenos que acontecem diante dos nossos olhos. Então, tudo aquilo que está na natureza, o próprio homem faz parte da physis, enquanto um ser, enquanto um animal vivo, tem a sua característica ontológica. Ele é um ser, ele é também um objeto da cultura, ele é um objeto da natureza. Ele não é feito pelo próprio homem, não é o homem quem faz o próprio homem. Embora haja uma influência de um homem sobre o outro, o homem faz parte da natureza. Então perceba que existe o nomos, que é tudo aquilo que o homem faz, tudo aquilo que o homem cria com a sua mente e com o seu corpo, e existe a physis, a natureza crua e nua. O nomos, ele pode ser entendido como o Leviatã, ou seja, o Leviatã é um grande monstro que é chamado então de nomos, de cultura, aquilo que o homem faz, aquilo que o homem cria, é o Leviatã, é um monstro que o homem criou, um grande monstro que o homem criou. E deste lado de cá, nós podemos entender que existe um outro grande monstro que é Bahamut, ou seja, a natureza. A natureza nua e crua, a natureza que nos ataca, a natureza que com as suas doenças, a natureza que com os seus fenômenos cataclísmicos nos ofende, nos agride. Então existe uma luta, uma tensão entre o nomos, que é a criação humana, e a physis, que é Bahamut. Leviatã e Bahamut se degladiam em busca de uma vitória de um sobre o outro. O homem cria as coisas, cria a cultura para se proteger da natureza. O homem se faz, então, inteligente, desenvolve as suas potencialidades para se proteger do frio, das doenças, dos animais, dos fenômenos climáticos. O homem cria, o homem produz na intenção de vencer a natureza, vencer esse monstro Bahamut por meio do monstro Leviatã. Perceba, então, a cultura como o embate entre essas duas forças antagônicas colossais, gigantes. Existe então esse confronto, essa disputa entre o que o homem cria e a natureza puramente nua e crua. Muito bem, dito isto, pessoal, o oposto de natureza seria então a criação humana, o Leviatã. Agora existe um outro conceito de cultura que é um campo espiritual a ser cultivado, são os símbolos. A cultura também pode ter essa conotação de que tudo que o homem transforma em símbolo também é cultura. Ou seja, todas as imagens, todas as ideias que permeiam a nossa cabeça, que fecundam o nosso pensamento, que estão presentes na nossa memória, tudo isso, todas as ideias, todas as formas, todos os conceitos, toda a nossa forma de raciocinar, tudo isso também faz parte
da cultura. Tudo isso também é cultura. Tudo isso também é o nomos. Então, cultura pode ser entendida desta maneira. A cultura pode ser entendida como tudo aquilo que o homem cria e armazena na cabeça, tudo aquilo que o homem transforma em pensamento, tudo aquilo que o homem transforma em ideia, também é cultura. A música, a escultura, a arte como um todo, a economia, a política, a filosofia, a sociologia, todas as ciências, tudo isso faz parte do aparato cultural do homem. Tudo isso foi o homem que desenvolveu, tudo isso foi o homem que criou, tudo isso foi o homem que trouxe a lumen, ok? E cultura também como o oposto de natureza. Cultura também como aquilo que não é a natureza, aquilo que é criado pelo homem. E por fim, cultura também tem uma terceira conotação, que é a cultura antropológica, a vivência dos povos. Percebam que determinadas culturas desenvolvem as suas religiões, desenvolvem a sua economia, desenvolvem a sua prática cotidiana, e uma outra sociedade pode ter então uma cultura diferente desta que eu estou mencionando. Uma determinada cultura pode sofrer um choque cultural em relação a uma outra cultura que de fato irá englobar, que irá de certa forma transcender, que irá abarcar. O grande confronto das civilizações desde o passado até os dias de hoje é justamente esse confronto de culturas, onde uma cultura que se diz mais poderosa e que de fato muitas vezes é mais poderosa, acaba engolindo, acaba absorvendo os elementos de uma outra cultura. Isso aconteceu com o cristianismo enquanto uma grande cultura, uma grande e poderosa cultura, absorveu elementos da Idade Média, absorveu elementos de Roma, absorveu elementos gregos, absorveu elementos de diversos contextos e diversas eras, se transformou. Houve então essa grande mutação e de fato se transformou num grande aglomerado de culturas, que é então o que nós chamamos de cristianismo. Muito bem, percebam que a cultura ela tem vários vieses. Nós podemos analisar a cultura sobre vários tipos de ângulo, vários tipos de caminhos. A cultura é muito ampla. O que eu estou tentando trazer aqui para fecundar a informação, para fecundar a inteligência de vocês, para trazer mais conhecimento, é uma clareza um pouco maior sobre o que de fato é cultura, mas é só uma introdução sobre o que de fato seria esse contexto tão complexo que é a cultura. Então, a cultura pode ser o oposto de natureza, é o nomos, e a natureza é a physis. Existe um embate entre natureza e o embate entre aquilo que o homem criou. Leviatã é o que o homem criou. Bahamut é o que a natureza é. A natureza como uma grande força. Esse confronto se dá na escala entre homem e natureza. Como eu também trouxe nessa aula, tudo aquilo que o homem cria, todos os símbolos que o homem faz, também faz parte da cultura. E por fim, a cultura antropológica. É a cultura de diversos povos, a cultura de diversas nações, e todas elas, de certa forma, tentando fecundar a imaginação do homem, tentando tornar as ações do homem mais ordenadas, tentando fazer com que o homem encontre uma harmonia neste mundo e possa nele viver da melhor maneira possível. Tudo isso, pessoal, faz parte da cultura. O que podemos tirar, então, de aprendizado em relação a isso? Devemos nos abrir para as diversas culturas, para diversos povos, para diversas religiões, para diversos movimentos, para que então nós possamos receber essas informações, processá-las e chegarmos à nossa própria conclusão. Jamais se fechem, jamais fiquem enclausurados em seus próprios pensamentos, mantenham sempre a mente aberta para que as informações possam chegar, a sua mente seja fecundada e você tire então o proveito de todas essas culturas que existem no mundo de maneira ampla, bela e sofisticada. Ok? Até a próxima aula e vamos em frente.